aí, Júlio? Gabriel, cara, falei de você hoje. Boa noite, seja bem-vindo. Filipão, tudo bom? Maurício, cara, você tinha sumido. Ana Rafa, nunca mais tinha visto você. Também nunca mais tinha feito live, né? Tamo junto, Luiz. Que vídeo vai ser a gente, hein? E o bigode, né? Eu deixei o bigode hoje pra. Só pra brincar um dia mesmo. Tá mais cara de homem, porque quando eu tiro tudo fica com a cara de menino danado. Ei, Beto, bem-vindo, cara, boa noite. Espera a Paola entrar aqui. Rodinha, meu amigo. Você não perde, hein? Todo final de semana, prêmio. Parabéns. Eu vou chamar a Paola, a live aí vai ser com a Paola Luquim. Deixa eu convidar ela aqui. A Paola, ela fala muito sobre comportamento humano e equino. Ela também foi. Bom, enfim, eu comprei na verdade, até um e-book dela que fala muito sobre embocadura. E foi exatamente o que eu estava achando. A gente vai falar mais sobre embocadura hoje, arreio no geral, né? Eles chamam mais por esse termo lá no sul, ela é do sul. E a gente vai falar bastante sobre isso, sobre essa questão do comportamento humano com comportamento equino. E pegar um monte da experiência dela, colocar algumas situações que a gente tem muito na vaquejada, para ver o que, é que ela pode nos ajudar com toda a experiência, essa metodologia dela. Ela trabalha muito com correção, recuperação de cavalos. Paula is unable to join. Só beleza. Acho que ela começou lá. Bora ver. Ei, E Paula. aí, tudo Tudo bom? bom? Tudo jóia e você? Nossa, eu Tudo fiquei. certo. Aqui mudou o fuso horário e eu fiquei na dúvida. Será que eu tô no. que eu tô Não, no. não. Que eu tô no fuso certo do Brasil? Não, tudo certo. Eu que atrasei um pouquinho, foi desculpa. Ah, não, perfeito, perfeito. Bora dar só mais 2 minutos. E como você entrou, provavelmente alguns dos seus seguidores vão entrar aqui. Eu vou fazer uma introdução minha para os guri, Sim, né? claro, Vocês claro, falam os claro. guri, os guri do sul. Bom, vou fazer a introdução e daí tem um monte de pergunta aqui para você. Acho que vai Fica à ser vontade, pessoas eu que... adoro responder pergunta. Eu Nossa, adoro responder pergunta. vai ser sobre embocadura. A gente chama, no geral, no Nordeste, embocadura de arreio. Independente Uhum. da É que embocadura aqui, que é. é que aqui quando fala de arreio, a gente também se refere à sela. Tipo, falar dos arreios é Ah, sela, bridão, freio, enfim, tudo, sabe? Não é só relacionado a embocaduras. beleza. Talvez a gente tenha que se educar um pouco sobre isso. Mas, enfim, a gente só fala arreio lá. Qual é o arreio do cavalo, qual é o arreio. Então, beleza. Então, vou me apresentar um pouco. Meu nome é Ashley Levi, eu sou do Nordeste, eu tô até com a camisa aqui hoje, representando. Eu sou de Campina Grande, da Paraíba, mas eu não resido lá mais. Mas minha paixão é realmente facilitar, vamos dizer assim, a vida dos competidores do esporte equino que a gente tem no Nordeste, que se chama vaquejada. E então eu criei uma metodologia que é para realmente reforçar os fundamentos que cada vaqueiro tem que ter para que eles tenham, que eles possam evoluir, porque muitos ficam estagnados por anos, e que eles possam ter resultados consistentes. E depende cada vez mais, ou menos, aliás, do cavalo. Se eles evoluírem, eles não vão ficar. Dependendo do cavalo, a gente tem muito na vaquejada. O cara corre num cavalo, se o cavalo acontecer alguma coisa, ele não consegue ir para outro cavalo. Então, eu criei um Desconstruindo a Carreira de Boi, que é essa metodologia para os caras reforçarem realmente o fundamento
e que eles sejam, vamos dizer assim, que eles possam ir para outro cavalo e eles possam desempenhar e eles possam ter essas consistentes. E é isso minha paixão. Eu assisto, apesar de eu não morar no Brasil, eu assisto vaquejada como um doido que é para realmente encontrar esses padrões, mas acho que eu já falei demais. Eu vou dar uma breve introdução sua. Para quem não conhece a Paola, e quem não assistiu ainda, eu comecei a assistir As Domadoras. E, enfim, ela participou de. É um reality? Eu posso chamar reality show? Não É um sei. reality show, foi considerado. Chamaram de reality, né? Mas ele não foi 24 horas gravado, mas foi reality. Ah, tá. Então, ela tá lá no As Amadoras. E outra coisa que teve vou dizer assim, uma palavra-chave que me chamou a atenção quando eu vi a sua live foi, ela fala de comportamento equino e comportamento humano. Faz esse link. Foi uma coisa que, cara, eu disse assim, eu quero ver essa live como ela. Então, essa é a minha intro, mas, por favor, faz sua intro pro pessoal da vaquejada do Nordeste. Bom, pessoal, meu nome é Paola Luquim, eu tenho até bastante conhecido no Nordeste, é um povo com uma cultura muito à parte, muito interessante, eu adoro, eu gosto muito de conversar com outras culturas, até porque eu tô numa ponta, vocês estão na outra, né? Então tem muita diferença. Eu trabalho com comportamento equino, hoje mais exclusivamente com reabilitação de cavalos, ou seja, eu pego cavalos traumatizados, cavalos com problemas e eu resolvo, mal domados, mal treinados, que passaram por traumas mesmo, enfim, de tudo um pouco. Mas eu também trabalho com comportamento humano. Na verdade, eu me frustrei muito com o treinamento dos cavalos, porque acabava que eu entregava um cavalo e pouco tempo depois estava igual de novo. Mas a questão era porque o dono trabalhava de uma forma que o cavalo ficava daquela forma, entendeu? E daí eu acabei tentando entender o ser humano, porque várias coisas me irritavam, me estressavam. E é muito legal que a gente está conversando hoje, porque eu já fui uma pessoa muito preconceituosa com o esporte da vaquejada. Eu já falei Hum. muito, muito mal. É sério. Não, eu vou assumir Ah, isso aqui. Eu sim, realmente já falei muito mal da vaquejada. e por Mas, quê? na Agora eu verdade, tô curioso. todo. Principalmente por causa da cortadeira. Mas, na verdade, assim, qual que é a questão? Todo esporte tem coisa negativa. A questão é que as pessoas dão muito mais atenção para aquilo que é visível. Então, os cavalos com machucado no focinho, cortados, né, chama muito mais atenção do que um cavalo que Uhum. tem taxinha dentro das caneleiras, como se faz muitas vezes no hipismo. Então, lógico que as pessoas acabam criticando mais. E o meu papel hoje, nas redes sociais e no meio do cavalo, é não estar em nenhum extremo. O meu papel é estar em cima do muro, olhando para os dois lados e pegando o melhor dos dois lados e tentando entender todo mundo. Porque, óbvio, Uhum. todo mundo que discute sobre alguma coisa acha que está certo. Mas é porque eu só defendo aquilo conforme a minha história, conforme o que eu vivi, conforme o que eu conheço. E não é justo julgar uma coisa dessa forma. Então eu acabei indo pro mundo do ser humano, no caso do comportamento humano, para entender como é que funcionava o pensamento, como é que funcionava. Porque eu sozinho Eu não acho faço que eu milagre. perdi a Paola. Oi. Uhum. Não, eu perdi você por um segundo, mas deu para entender bem. Ô, Paulo, cara, você falou um negócio que se encaixa muito da forma que eu penso, porque você falou, beleza, eu poderia corrigir um cavalo, mas aí quando o cavalo voltava, a pessoa que ia montar não estava preparada e aí talvez voltasse os mesmos problemas ou a correção não fosse efetiva. E é exatamente isso que eu tento pregar, assim, a autorresponsabilidade nossa de como montador. Eu acho que todo esporte tem isso. Eu vou falar da vaquejada porque a vaquejada é o que eu conheço mais e é o que eu vivo mais. Mas a maioria das vezes, qualquer erro só é do cavalo. E a gente nunca olha para si internamente. E é muito bom ter esse link seu de realmente preparar as pessoas para elas saberem lidar com o cavalo e aí não recorrer nos mesmos erros. Isso é muito bacana. E aí eu queria até começar nessa linha. A minha primeira pergunta seria realmente isso. Eu vou até dar um recadinho pro pessoal. Quem quiser fazer pergunta, é muito difícil ver as perguntas durante a live.
Quem quiser fazer perguntas, se puder fazer na caixinha de perguntas, fica bem mais fácil. E aí no final da live a gente para e responde as perguntas. Então, minha primeira pergunta seria essa: qual a importância do comportamento humano e saber do comportamento equino para quem lida com cavalo em geral, independente se é competidor ou quem doma, quem treina? Então, o que precisa saber sobre essa questão do comportamento equino, e tem muita gente que pensa assim, ah, nada a ver, isso é exagero, não é bem assim. É bem assim. Porque, na verdade, o que acontece? O que eu comecei a entender mais sobre o comportamento humano, tanto que eu fiz especialização, fiz pós-graduação em neurociência e performance humana, é a carga química. O cavalo, na verdade, ele é um perito em leitura corporal, tanto que ele se comunica quase exclusivamente com o seu corpo, quase sem nada de comunicação verbal, apesar dele usar a comunicação verbal, mas não é a nossa língua, então a gente não entende. A gente, Aham. quem não, né, no treinamento ali, enfim, no dia a dia não entende exatamente o que ele está querendo dizer. E Uhum. ele é um perito em leitura corporal, mas ele também tem umas coisas que o ser humano perdeu justamente pelo desenvolvimento da comunicação verbal. A partir do momento que o ser humano começou a se comunicar verbalmente, ele perdeu o que a gente chama hoje de intuição, né? Ele perdeu não completamente, porque a gente chama isso de intuição. Aham. É, no caso, a visão do comportamento da comunicação não verbal, que é Sim. o corpo falando mesmo. A comunicação de como é que tu tá se sentindo simplesmente pelo corpo, pelas microexpressões faciais. Tem uma Uhum. pesquisa que fala que o cavalo é capaz de discernir e de identificar expressões faciais no ser humano. Ele faz uma associação do que aquilo Uhum. significa. Então ele Uhum. sabe associar pelo cheiro da carga química. Daí tá, Paulo, o que que é a carga química? Tu tá brabo ou tu tá com medo, tu tem uma descarga de adrenalina. A adrenalina promove taquicardia, ou seja, frequência cardíaca acelerada. O cavalo, ele ouve o som do teu batimento cardíaco e ele sente o cheiro de adrenalina no teu corpo. Só que o que que acontece com isso? O teu cavalo não sabe se tu vai atacar ou se tu vai fugir, no caso se é luta ou fuga. Ele não entende isso, então ele fica tenso e apavorado. Por quê? Porque o cavalo é uma presa. Então a tendência do cavalo é sempre fugir. O cavalo só ataca, ou, né, depois ele continua atacando porque ele aprendeu, mas ele só ataca se ele está numa situação onde ele não tem para onde fugir. Ele não tem como Uhum. sair dali. Então ele Uhum. acaba atacando a pessoa, ele consegue receber o alívio, daí a gente vai para o trabalho de pressão e alívio, né? Recebe o Uhum. alívio e ele aprende que atacando ele se libera daquele estresse. Então ele Uhum. desenvolve esse comportamento. Mas é bem mais raro isso acontecer. O cavalo tem que ter passado por muita coisa para isso acontecer. Mas voltando, Uhum. por que que é tão importante? Porque a forma que eu tô me sentindo é exatamente como o cavalo sabe que tu tá se sentindo. A gente fala que consegue mentir para ser humano, mas pro cavalo não consegue. Até porque normalmente o que a pessoa enxerga no seu cavalo é a projeção da vida dela. É a projeção dela. Por isso que a pessoa fala, né? Ah, é porque meu cavalo é parecido comigo, que não é parecido com o dono roubado. Porque o ser humano projeta no outro aquilo que existe nele. Tu só Uhum. enxerga no outro aquilo que existe em ti. Então, isso é ótimo, é preocupante às vezes, mas né, é uma forma interessante de ver como as coisas podem ser diferentes, né? Às vezes a gente está Aham. reclamando uma coisa do nosso cavalo, mas será que o cavalo não está agindo daquela forma porque eu estou agindo dessa forma? Que nem uma aluna minha hoje, eu estava dando aula para ela, falou, não, porque ele está encapotando, o cavalo está encapotando, que não sei o quê. E daí eu falei para ela, e quem é que é responsável por isso? Daí, sou eu. Falei, ah, pois é, né? Então vamos. Então Uhum. continua, presta atenção no teu treinamento. Ô, Paulo, o que é o cavalo encapotar? Só pra gente dar. Ah, o cavalo encapotado é o cavalo que ele tá. Ah, isso muita gente não sabe, tá, gente? O cavalo, quando ele flexiona, como é que eu vou explicar isso? O cavalo, quando ele flexiona, a cabeça dele é uma reta, né? A parte da cabeça dele reta aqui, ó. Imagina a cabeça do cavalo. Aham. Ele pode vir até isso aqui. Quando ele vem com a parte reta da cabeça dele, a parte do focinho, né? Fica nessa parte aqui, que a gente chama na vertical, é um cavalo Uhum. que está tranquilo, ele está certo na vertical, flexionado de forma correta. Quando o cavalo faz isso daqui com o focinho, ou seja, que Uhum. ele passa da linha da vertical, é um cavalo Uhum. encapotado. É um cavalo que acaba tendo mais dificuldade na respiração, é um cavalo que acaba tendo várias lesões na musculatura da cervical, enfim, tem Uhum. vários problemas nisso. Ótimo. Ô, Paula, tem uma dúvida também minha que, enfim, é a dúvida mais
não sei se é tão raso, mas é uma dúvida talvez geral, porque, enfim, eu comecei a te seguir e eu fiquei na dúvida. Se a gente pode induzir o comportamento do cavalo, será que o cavalo também não pode influenciar de certa forma devido à personalidade dele ou vamos dizer assim, é um comportamento dele. Vamos dizer, é um cavalo, sei lá, macho que não foi capado e tem testosterona lá em cima. Uhum. Será que por, por essa carga hormonal, o cavalo também não vai influenciar, vamos dizer assim, a doma ou como a gente lidar nele, porque é um cavalo mais brabo? Será que isso também, vamos dizer assim, é uma mão de uma via de mão dupla? Será que essa carga hormonal dele vai interferir de certa forma na gente ou não? Depende. Na verdade, assim, ó, digo de influenciar no ser humano não, porque o ser humano, ele só é capaz de, tipo, ele age de acordo com o que ele conhece, né? Então, o Uhum. que pode acontecer? Ele pode acabar sentindo medo das reações daquele cavalo. Mas isso é uma coisa diferente, não é pelo cheiro, não é por nada disso, é pela reação do cavalo. E daí vai de ter Aham. medo ou não. O que pode levar um treinador, talvez, ou um atleta, qualquer coisa, também se tornar mais agressivo por preservação. Entendeu? Agressivo forma de Beleza. falar, mas ficar mais na defensiva se preservar dessa forma. E vou te falar uma Uhum. coisa, na verdade, os cavalos garanhões, os cavalos que não são capados, são os animais mais fáceis da parte da doma e treinamento. O problema deles é que eles não têm vida de cavalo, então eles são animais com alto índice de estresse. E o que torna difícil trabalhar com eles é porque eles não vivem como cavalos. Então eles vivem fechados o tempo inteiro, não fazem social com outros animais, enquanto outros cavalos, tipo cavalos castrados ou éguas, podem ficar soltos juntos. Então, na verdade, o problema deles é que a gente interfere no comportamento natural deles. Então, é por Perfeito. isso que é difícil. É. E não só isso, até problema de cólica que ocorre geralmente mais com esses cavalos que não. É muito difícil ter pasto para só estar. Na fazenda tem vários cavalos inteiros, né? Tem uma Uhum. outra pergunta que eu acho muito importante, é a questão da liderança. O que é a gente ser líder ou ter liderança na relação com o cavalo? Para algumas pessoas, ser líder, para alguns treinadores, enfim, ou até se fala muito isso nos atletas também, não, tu tem que, sei lá, tu tem que dar direção do teu cavalo, né? Tem que dar, ser líder. É, as pessoas confundem muito ser líder com mandar. E, na verdade, ser líder é dar o exemplo. Ser líder é direcionar. Ser líder é estar ali e o animal confiar também. Se confunde muito o esporte com cavalo com um esporte individual, mas na verdade é uma dupla. O maior erro do atleta hoje, ou da pessoa que está montando seu cavalo, é querer tomar todo o controle, é querer ter controle sobre tudo. Quando, na Uhum, verdade, trabalhar com cavalo, ser assim, fazer um esporte com cavalo é ter um conjunto, é ter uma dupla. Então, é tu poder abrir mão um pouco do controle. O cavalo é tuas pernas, o cavalo é tua visão, muitas vezes. As pessoas têm medo e olham para uma coisa. Gente, o cavalo enxerga, que nem tipo assim, tem que confiar, o teu cavalo enxerga, ele sabe para onde ele tá indo. Tanto que eu faço uns exercícios com um aluno meu que é assim, monta e fecha os olhos. O teu cavalo sabe para onde ele tá indo. Então, uhum, pensa o nível de confiança que tu tem que ter para estar em cima do teu cavalo, abrir mão do controle e saber que ele está contigo. Lógico, vai do treinamento do cavalo e tudo mais, não sei o quê. Mas também o quanto da tua confiança não passa para esse cavalo também. Então, para uhum, mim, ser líder é tu saber trabalhar em equipe. É saber trabalhar em equipe, tu guiar o teu cavalo, tu confiar nele e saber que ele vai fazer a parte dele. Ele vai fazer a parte dele e tu vai fazer a tua parte. Eu acho que uhum. é uma via de mão dupla. Perfeito. Eu vou até falar, dar um adendo nisso, porque você falou de confiança e me tocou muito, porque teve uma situação esse ano mesmo que eu estava correndo um cavalo e o rapaz que monta para mim lá falou, tu não tá confiando, confia, só tu arreia na carreira. E daí eu testei, e beleza, e funcionou por algum tempo. E depois, por várias interações, onde me tornou, me fez perder a confiança, e aí ficou tudo mais difícil até o fim, porque eu não conseguia realmente soltar e, enfim, atrapalhava muito o cavalo durante a Uhum. carreira, pela forma que eu estava pegando nas rédeas e etc. Mas, enfim,
acho que é um desafio você ter, ganhar e manter a confiança. É Manter, verdade. principalmente, é um desafio enorme. Então, minhas próximas perguntas agora é sobre embocadura e para quem estava cuidando aqui sobre arreio, é, que vou até te confessar, acho que eu quase termino hoje de manhã o e-book sobre embocadura e foi exatamente o que eu queria, o e-book da Paula, porque eu sentia muita, eu sentia falta de ter algo que tivesse todos as embocaduras ou vínculos ou arreios e dissesse se isso funciona assim, como é que ele age no cavalo, como é que você como cavaleiro tem que usar e para mim ficou muito claro. Até te falei, né? Eu só encontrei alguns vídeos americanos onde tinha Uhum. alguma explicação parecida com a sua sobre embocadura. Então, para mim foi, enfim, eu tenho que voltar a fazer minhas anotações lá. Eu quero internalizar isso cada vez mais. Mas sobre embocadura, qual seria, vamos dizer assim, a função da embocadura na doma e no treinamento? É realmente necessário? Tem que ter? Não precisa ter? Então, isso varia muito de treinador para treinador, no meu caso, né? Hoje eu não faço mais doma, mas quando eu estava domando, eu quase termino a doma, e daí a gente entra na classificação do que é doma, né? Mas eu quase termino a doma com ferramentas beatless, ou seja, de side pull, de hackamore, enfim, só eu uso basicamente essas duas, né? Eu desenvolvi um side pull que funcionou melhor para mim, então eu desenvolvi um meu mesmo, que tem inclusive no e-book, né? Eu mostrei aquele de Uhum, argola solta. uhum, Ou o hackamore mesmo, o hackamore buçal americano, que eu utilizo. Qual a definição de doma para mim? Doma é universal. Doma é o cavalo está habituado com o ser humano, está domesticado, não. Tem gente que confunde a palavra domar com dominar. Na verdade, eu vejo a palavra domar como domesticar. Então, trazer o cavalo para o ser humano, inserir o uhum, cavalo na vida do ser humano. Então, é o cavalo confiar no ser humano, confiar nas coisas que estão na volta, ou seja, não ser aquele cavalo assustado de tudo, assombrado. Um cavalo que tu sobe e fica parado. Um cavalo vai para frente, vai para trás, vai para o lado, vai para o outro, ele acelera, desacelera, para, sem que precise de contenção. Um cavalo que simplesmente entenda o que tu está pedindo de várias formas. Eu gosto muito de utilizar pressão gradual, ou seja, da menor para maior pressão, para que o cavalo entenda sempre na menor pressão e tenha uhum, confiança no que eu estou fazendo. Eu tenho pavor de cavalo assustado. Tipo, o uhum, cavalo tá comigo e não tá comigo, sabe? Por isso eu trabalho muito na confiança. uhum, Então, falando sobre embocadura em geral, eu acho que depende muito, sabe? Tem gente que quer domar o cavalo e deixar para sempre sem embocadura. Eu acho que dá, super válido. Eu só uhum, insiro as embocaduras, ou seja, bridões, principalmente bridões, o freio é final, mas bridões, ou arreios, como chamam, depois para entrar no treinamento. No caso, onde eu vou começar a trabalhar flexionamento, esse tipo de coisa. Senão, eu não insiro ainda. Ou daí perfeito. também vai muito do proprietário, né? Dele querer ou não. Agora, acho que é estritamente necessário? Não acho. Cada bridão tem uma função, cada freio tem uma função, e vai muito do conforto do teu cavalo e de saber usar. Eu estou trabalhando os cavalos de reabilitação. Ontem Uhum. eu usei uma ferramenta no cavalo, hoje eu usei outra ferramenta no mesmo cavalo. Ele respondeu e fez o que eu queria. Eu só queria mudar um pouco a função daquela ferramenta. Mas se eu sei usar, o cavalo vai responder. Ah, tá. Eu tenho várias perguntas enquanto você estava falando, eu fui anotando. O primeiro, eu sei que você tem uma definição bem legal para contenção. Então, Uhum. a primeira seria essa, o que é contenção. Depois eu queria saber qual a definição, ou se você pudesse explicar mais o que é pressão e alívio, que eu acho que é um termo que fica muito vago na Uhum. vaquejada. Eu vou deixar você responder essas duas e tem mais coisa que eu anotei aqui. Tá. Bom, o que que é contenção, gente? Quem aí, ó, só preste atenção nesse chat aí e me falem. Quem já montou um cavalo que se tu não segurar a rédea, ele sai correndo? Eu só quero ver aí no chat responder, ó, quem? Porque assim, eu acho que não existe uma pessoa no mundo que não tenha montado um cavalo que se tu não segurar, ele sai voando, voando. Ou, enfim, não para quieto, não sabe ficar parado e tudo mais, sabe?
Então, é muito complicado. Isso aí é um cavalo que ele fica parado por contenção. Ou um cavalo que ele só para se tu agarrar ele na boca, ou no focinho, ou enfim, com a ferramenta que tu estiver usando, né? Uhum, Quantas uhum, pessoas já montaram cavalos assim? Contenção é tu impedir que o cavalo vá. Normalmente, se ele for, quer dizer, se ele tentar insistir, vai acabar gerando uma dor. Isso é contenção, contenção por dor. Porque daí o teu cavalo uhum, não vai, não porque ele entende. Ele não vai porque ele vai sentir dor se ele for. Então é basicamente perfeito. isso. Essa é a parte de contenção. A parte de pressão e alívio. É, a pressão, existem várias formas de pressão. Mas a pressão é basicamente quando tu está solicitando uma coisa pro teu cavalo. Não necessariamente é o bater perna, não necessariamente é o apertar a perna, não é necessariamente o beijinho, ou sei lá, né, o som. É, e se eu falar pra vocês assim, ó, ou pedir pra parar, ou é uma pressão. Tu tá pedindo uma coisa pro cavalo. A única coisa que é não pressão, no caso o alívio, é ficar parado, é não fazer movimento nenhum. Até rodar um cavalo no redondel, por exemplo, ou na guia, enquanto tu tá andando com ele, tu tá exercendo pressão, porque tu tá Uhum, apertando ele. Isso é pressão. Agora tu ficar parado é alívio. Então, a uhum, recompensa que chamam, né? Ah, tá, vai lá, pediu o cavalo ficou parado. Agora eu dei o alívio. E ali o alívio dele é parar. Eu paro, né? Quando o meu cavalo tá aprendendo a parar bem, eu paro e às vezes eu fico 5 minutos, 10 minutos com ele só parado, fazendo absolutamente nada. Porque enquanto ele tá uhum, fazendo nada, ele tá aprendendo a fazer nada. E isso é muito importante. uhum. É, um pouco. Bom, quando eu estiver olhando para cá, é que eu estou fazendo algumas anotações aqui, por mais dúvida minha um pouquinho. Ontem eu vi que você falou sobre a questão do. É, porque o cavalo é preso, então se a gente aplicar uma pressão, ele não vai saber Uhum. sair da pressão. E cada Sim. vez mais eu estou super interessado nessa questão da gente saber como é o animal na natureza para a gente saber lidar, saber comunicar com ele melhor, de uma maneira mais efetiva, né? E Sim. por que é isso? Porque o cavalo Então, não sai. ontem Uhum, Ontem eu comentei, na verdade não é porque ele é presa. Ontem eu comentei que também porque ele é presa. Mas uhum, ontem eu acabei comentando que essa questão da pressão é muito complicada, porque quando tu coloca, tá, deixa eu pensar na ordem que eu vou explicar. Tá, primeiro uhum, da boca, né? Eu comentei que termina a calcificação com 8 anos. uhum, Então tem muito mais chance de criar problemas pela questão óssea mesmo. Mas uhum, na questão de ser presa e o problema da pressão excessiva, é que uhum, assim, o cavalo não sabe responder à pressão de uma forma natural, né? A uhum, gente ensina o cavalo a responder à pressão saindo dela. O natural para o cavalo para responder à pressão é ir para cima da pressão. Tanto que é um dos motivos que acontece muito acidente de. Sabe, o cavalo tá na rua e o cavalo se atira na frente de um caminhão? uhum, O cavalo se assusta e vai na direção daquela coisa que ele se assusta? Pelo susto mesmo, uhum, ele se atira. Acontece muito, porque o cavalo não uhum, é acostumado a sair daquela pressão, então ele não conhece. Mas um uhum, teste que eu vou falar para vocês fazerem, e eu sempre falo para o pessoal que está assistindo fazer, peguem o dedão de vocês e coloquem na paleta do cavalo. E só encostem, assim, encostem normal, assim, ó. Vocês vão ver que ele vai fazer força contra. O dedo de vocês vai afundar e ele vai fazer muita força em cima. Então, esse é o natural do cavalo. Logo, quando tu aumenta uma embocadura, ou tu aumenta o peso de uma embocadura porque o cavalo não está respondendo, acontece que ele vai resolver por um tempo, porque ele vai sentir dor. Mas depois, lembra, 8 anos, calcificação da mandíbula. Ele vai começar a ter o calejar da boca e vai ficar mais resistente. E com o tempo ele vai pesar mais ainda em cima daquela pressão. Cavalo que pesa em cima de freio, em cima de bridão, por que que ele faz isso? Ele faz isso porque uma pressão constante faz com que o cavalo fique mais pesado. Então, se teu cavalo é pesado de boca, ou ele não aprendeu, ou a tua mão é muito pesada. uhum. Que é mão pesada? Só pra gente definir, pra ninguém ficar com dúvida aqui. É quando tu usa muita força na mão. A Mayara mesmo fala, ela fez um post excelente esses dias
sobre as partes do corpo mais utilizadas, né, e tudo mais. Tem até uma figura que eu esqueci o nome da pessoa que criou, mas enfim, que as mãos são uma das partes mais utilizadas pelo ser humano. Então a tendência do ser humano é usar muito mais a mão. E o cavalo, assim, claro, depende muito do treinador, tá? Os cavalos do Rio Grande do Sul, normalmente eles são 50% corpo e 50% mão. Frente, freio, né? Os Uhum, meus cavalos são 70% corpo e perna. uhum, Então, se eu não quiser, eu não preciso praticamente nada utilizar a minha mão. A força que eu faço nos meus cavalos é de um dedo. Então, eu consigo comandar, fazer assim, fazer os comandos pro meu cavalo pegando com um dedo, uhum, de leveza que eu busco neles, entendeu? Então, eles me cedem e eu largo. Eu não fico com aquela pressão, agarrada, agarrada, agarrada. Tanto que uhum, ontem não, ontem foi a primeira vez que eu montei num cavalo aqui que eles disseram que era muito complicado, um cavalo guacho, bocudo, que ele embicava assim, ó, e nada do pescoço flexionar, esquece. Eu uhum. simplesmente montei, passei 20 minutos com ele, e em 10 minutos ele já estava flexionando, porque ele entendeu. E assim, eu vi que teve uma pessoa que comentou que é muito difícil fazer um cavalo parar de responder por contenção. Não é tão difícil assim. Não é. Normalmente eu resolvo em torno de uma semana já tá respondendo muito melhor. Em um mês, então, é outro cavalo. Nossa, que massa. Isso se aplicaria à competição? Sim, Então, com certeza. o cavalo ele, de competição teria que ter uma mão leve. Aprender, se conscientizar o quanto de tensão ele aplica no arreio do cavalo. Na verdade, a competição é só uma consequência, né? Deveria trazer para o treino. Porque, na verdade, o que que é uma competição comparada ao treino? Dizem, né, que não é difícil correr uma maratona, é difícil se preparar para ela. Então, é muito isso, é levar isso para o treino. O treino com o teu Uhum, cavalo, porque o teu cavalo provavelmente ele esteja pronto. Ele só é um reflexo de como tu age. Então, se ele erra, quem é que dá o comando? Quem é que dá a direção? É a pessoa. Então, se ele erra, é porque tu tá errando em algum momento. perfeito. Ótimo. Mas a minha outra pergunta você até já falou, você comentou quando você estava falando sobre embocadura, que o freio é, seria o último, seria a última, seria no fim, né? A última embocadura. Uhum. Será, bom, vou pôr a pergunta. Será que a gente sempre precisa acabar no freio ou o animal poderia competir com outro tipo de embocadura? E por que sempre o final é o freio? Se o freio é Então, mais, tem mais pontos pode dizer, não sei como eu falo correto, mas vamos dizer, o freio pontos de vai ter lá ação. de ação, exato. Uhum. Então, na verdade, um dos motivos é a quantidade de pontos de ação. Por que que a gente coloca o bridão primeiro? Porque é muito mais fácil para o cavalo, tipo, é muito menos informação para o cavalo, é muito menos incômodo dentro da boca. Tem que lembrar que tá colocando um ferro dentro da boca dele. Aham, Então, colocar uma ferramenta que tem um bocal assim é uma coisa. Colocar um que é duro e tem capela e tudo mais é outra coisa. uhum, Eu falo que é o último, porque é o último que eu coloco, é o último que todo mundo coloca. Isso sem sombra de dúvidas. Normalmente é isso uhum. aí que acontece. Com exceção daí, né, que muitos cavalos competem sem embocadura só com a cortadeira, que eu não lembro qual é o nome que tu É o Brett, utiliza, mas eu o chamo Brett. O Brett, Brett. o Então, pessoal chama então, professora. Aham. então, o pessoal que conhece por professora. Mas, enfim, é, o que que acontece? Normalmente eu começo com uma ferramenta beatless. Por quê? E daí a gente entra no conceito de beatless que eu já vou explicar um pouquinho. Uhum, É, eu começo com a ferramenta beatless porque eu começo com side pull. E o side pull é quase igual a um buçal. O cavalo que vai para doma, ele já conhece buçal. Então é menos uma coisa para ele precisar aprender. Então eu encurto o caminho. Então o cavalo não está preocupado em entender uma ferramenta, ele está preocupado em entender as outras coisas que ele precisa entender. E daí quando eu vou para cima, não precisa entender a ferramenta mais eu. E uhum, depois que ele já está acostumado comigo e tudo mais, e já está se encaminhando, eu passo para o bridão, que é uma ferramenta nova. E daí ele só está preocupado com o bridão. Que o bridão é uma ferramenta de lábio, é uma ferramenta de lábio quando usada certa. Tem pessoas que usam errado, e muita gente usa errado, e acaba fazendo o efeito quebra-nozes, que acaba comprimindo todo o queixo do cavalo, a língua, espetando o céu da boca. E o que gera as reações de levantar a cabeça e abrir a boca.
Então é porque a pessoa age errado com o bridão. Depois tem a transição, que se for para fazer a transição para o freio, que é o freio bridão, que ele tem um bocal de bridão, mas ele tem pernas de freio e a barbela, que vai fazer a alavanca. E daí ele Uhum, tem uma ação mais forte, só que ele tem uma ação de barbela e uma ação de lábio. E uhum, quando tu vai pro freio, tu passa para uma ação de lábio, de palato e de barbela. Então é um crescimento. uhum. Inclusive, é um dos motivos de eu não usar bocal, porque o bocal para mim não faz nenhum sentido. O bocal é uma ferramenta muito utilizada no Rio Grande do Sul, que é uma ferramenta de couro que tu coloca por baixo da língua e no queixo. Ele é uma ferramenta de pressão constante, ou seja, ele só diminui a circulação do local e normalmente dá um golpe de bocal para o cavalo aprender a parar e tudo mais, e acaba gerando alguma tipo lesão na ATM, que acaba Uhum. sendo um grande problema mais para o futuro. Alguns cavalos se submetem, outros não. Mas enfim, é tradição, né? Aquela coisa de tradicionalismo que é meio, né, que perpetua. Uhum. Mas enfim, por isso que eu faço essa ordem. E daí a pergunta que fica quando o pessoal não conhece Beatles é se, principalmente o pessoal do Nordeste, a cortadeira, a professora, ou acabei de esquecer o nome de O novo, Brett, Brett. eu acho que é isso, né? Brett, É, pode ser considerada uma ferramenta Beatles? Não é considerada uma ferramenta Beatles. Por quê? Porque o Beatles é uma filosofia. É o ato de utilizar coisas para, né, dar comandos para o cavalo, para dar direção para o cavalo, só que preserva a integridade do cavalo. E no caso, ela acaba gerando lesão no cavalo. Então não é considerada uma ferramenta Beatles, apesar de não ir dentro da boca. Mas tem de tudo um pouco, né? Eu já vi até correia de moto sendo utilizada com hackamore, é a coisa mais bizarra do mundo. ah, Tem de tem. tudo um pouco. E qual que é o grande problema da cortadeira? Isso eu não tô abrindo para nenhum preconceito nem nada. Eu tô falando do problema de forma científica mesmo. A Aham. cortadeira, brete, coisa, enfim, ela é colocada no final do osso nasal. E qual que é o problema? Quanto mais para a pontinha do focinho do cavalo, daquela ponta, porque o osso nasal é assim, ó, ele faz isso aqui e ele afunila. E quando ele Ah, afunila, ele é mais sensível. Então, tem vários problemas de trato respiratório que acabam sendo gerados. Eu já vi até fratura do osso nasal por causa do uso dela. E o cavalo responde porque ela é extremamente forte. E a pessoa ainda com a mão pesada, o que acontece? Contenção. Então, é um cavalo que responde por contenção. então, pode dizer, é chanfro que a gente chama ou não? Não, É, não o sei. chanfro, aham. Chamam de chanfro. Então, aconteceu um negócio comigo, na verdade. Em uma vaquejada, eu estava no cavalo, que era o cavalo de esteira, não era o cavalo que ia puxar, que geralmente é o cavalo que não tem, tem um certo controle de velocidade melhor, ele é menos exigido é, de fazer força. E, enfim, é um cavalo que ele estava meio que disparando comigo. Ele disparou com a pessoa que estava correndo, ele passou do boi e não é muito comum. E comigo também ele disparou uma vez e você acredita que a solução, não sei por quê, geralmente a gente não mexe tanto em arreio, principalmente quando é para competição, mas a solução foi só subir um ponto do brete, que estava muito Uhum, embaixo e estava meio que sufocando o cavalo. E foi assim, não mudou nada além disso, nada. uhum, Só fez subir. Subiu, o uhum, cavalo ficou. E sim, não, esse cavalo não pode nem machucar, não estava machucado, foi só subir, porque, de uhum. certa forma, ou estava incomodando, ou não estava deixando ele respirar, alguma coisa assim. Quando É se o porque cavalo está fecha. É porque fecha. Se for ver, eu já vi várias fotos que aparece a narina super dilatada dilatado. e, Aham, e aqui bem baixo, assim, sabe? Bem baixo mesmo. Então, uhum, o que acontece estava dificultando a respiração. E daí a gente entra naquela coisa que a gente falou do enforcador. Lembra? uhum, Super apertado. Então o cavalo já não está conseguindo respirar pela via aérea, né, da entrada. uhum, E nem por aqui pela traqueia, no caso que quando pressiona muito. uhum. Imagina, É. imagina. Eu vou até falar isso do enforcador para o pessoal ter mais contexto, foi que vai sair uns vídeos com a Paola no YouTube, também, a live acho que é complementar a ela, mas eu fui mostrar uns vídeos de vaquejada para ela e aí a barbela que vai na cabeçada, ou enforcador, né? Que esse nome até enforcador é meio, É é horrível, muito, né? É é horrível. exagerado demais. Aham. É, a primeira coisa que ela prestou atenção, e realmente é verdade, é a gente põe um enforcador muito justo.
E quanto mais o cavalo faz assim, mais esse enforcador tá, de certa forma, bloqueando a E inspiração é do verdade, cavalo. né? Essa foi a primeira coisa. Eu bati o olho ali e falei de primeira. E tu Uhum. ficou, nossa, é verdade, eu não tinha percebido. E depois várias fotos que não tinha nada a ver comigo, quando a gente Aham. foi dar o zoom lá, não sei por quê, e eu nunca percebi isso. O nosso enfocador é muito justo, muito justo. Mas, E é muito interessante, né? E isso, isso é ótimo, mas é uma praga também. Depois que tu aprende a ver uma coisa, tu não consegue mais não ver. não vê, Não consegue. todo vídeo, toda foto que tu olha, tá, tá lá. Enfim, a minha pergunta seria essa questão por exemplo, do nosso brete. Então, Uhum. eu vi pessoas falando que você deveria colocar 3 dedos acima da narina. O hackamore americano, que é muito similar ao brete, eu acho a ação dele, até por causa da alavanca da barbela, ele é A bem ação é. usado bem em cima. Uhum. Seria mais recomendado utilizarmos o nosso brete mais em cima possível, porque quanto mais baixo, mais sensível e mais chance de, sei lá, de atrapalhar o sistema Sim. Sim, respiratório. sim, sim. Só que qual que é a diferença? A ação é basicamente a mesma do hackamore. Aquele é basicamente a mesma. Qual que é a principal diferença? O material. E o material faz muita diferença. Uma Uhum, coisa é tu colocar uma tira de couro em cima de um osso. Outra coisa é tu colocar um negócio de ferro com ponta em cima de um osso. E daí tem gente que uhum, fala, não, se usar certo não machuca. Mesmo que alguém me mostre uma foto de um cavalo sendo trabalhado, depois tirar e não tiver nenhuma marca, o que é quase impossível de ver, eu nunca uhum, vi, sinceramente, eu nunca vi, mas é uhum, quase impossível de ver, eu consigo analisar a dor pela expressão facial do cavalo. E daí uhum, também é outra coisa que depois que tu começa a aprender, tu não consegue mais não ver, entendeu? uhum, Mas respondendo a tua pergunta, quanto mais tu sobe, mais resistente é o osso. Na verdade, quanto mais tu desce, menos resistente é o osso, né? E ainda mais, como não pega quase nada, acaba causando esses problemas respiratórios. uhum, Então, talvez machuque mais por estar em contato com uma superfície maior de osso, mas digo, machuque mais de forma visual, tá? Tipo, de uhum, estar com ferida. Porque uhum, pensa, se tu coloca uma coisa dura com ponta que vai fazer ação, vai fazer pressão em cima de um osso, qual que é o risco que eu vou te falar como veterinária que vai acontecer ali? É possível que esse cavalo acabe tendo algumas alterações no osso, tipo calócio, uhum. você conhece o calócio? Que acontece no Não, cavalo? É quando não. cria alguma lesãozinha no osso e ocorre sobreposição ali de cálcio. E ele Hum, acaba ficando mais alto. Por que que isso não acontece mais na ponta? Porque quase não pega no osso. Só que ao mesmo tempo existe uma chance muito grande de fratura, machuca muito e é muito ruim para a respiração do cavalo. E dói muito. Essa uhum, região do cavalo, pensa, ele como presa na natureza e não sei o que, tá? Herbívoro. Essa parte do cavalo, o focinho do cavalo, tem muitas terminações nervosas para identificar alimentos, para identificar coisas no ambiente. Então, é muito, muito sensível mesmo. E daí, quando tu pega, pode até passar a mão. Façam o teste, gente. Passem a mão no focinho do cavalo, onde fica essa ferramenta ou as ferramentas, e passem mais para cima. Vê a diferença da pele. É muito diferente. uhum. E a gente pode aprender isso, na verdade, eu vou falar, dar os créditos, né? Foi com o Geraldo Ramos, que ele falava, ele é um treinador, ele tem uma linha, acho que é bem alinhada da forma que você pensa, essa parte comportamental equina. E ele me falou isso há muito tempo atrás, 2011. Ele falou que ele tinha muitíssimo cuidado com a ferramenta para não perder a sensibilidade dos nervos, Uhum, principalmente dos nervos que iam na narina do cavalo. E isso é uma coisa que me tocou até hoje, apesar de eu utilizar sim o brete. Eu fico muito com medo do brete visualmente machucar, uhum, que é a minha forma de identificação lá. Porque uhum. quando eu vejo visualmente machucado, eu fico. Enfim, eu levei até uma pomada daqui, que é uma pomada humana, Uhum, que era de certa forma para tentar recuperar cada vez mais o cavalo que eu tava correndo, com uhum. medo de perder essa sensibilidade, porque e é o que acontece, acho que.
várias pessoas que estão aqui que montam a cavalo percebem. Depois que encaliça, eu acho que é a palavra certa, o cavalo tende a não obedecer aquele arreio, né? Até, Sim. acho que é só uma coisa que eu anotei para falar. É que Beatles, para o pessoal da vaquejada, Beatles é uma palavra americana. A Uhum. etimologia beat, na verdade, é a embocadura, que eles chamam. Então, se você quiser procurar em alguma loja americana, procure por beat. E o les é de menos, não Sim. ter. Então, Uhum. Beatlers seria sem embocadura, sem arreio que iria na boca. E como ela bem definiu, na verdade, não é o nosso arreio, não é o hackamore, é mais a filosofia é, A de filosofia como inteira do coisa. Uhum. do negócio, né? Uhum. Então, Mas eu beleza. concordo plenamente. Teve uma pessoa que comentou aqui que não é a ferramenta que machuca, é a mão do cavaleiro. Eu concordo completamente. Na verdade, tem ferramentas que eu não uso mesmo e Uhum, me nego a utilizar, porque assim, eu sei que tem ferramentas que não importa se eu fizer pouca força, se o cavalo reagir de alguma forma e eu tiver que corrigir, eu vou machucar o cavalo, né? Então, assim, tem uhum. ferramentas que eu realmente não uso. Posso Mas eu adivinhar uma? concordo. Hã? Posso adivinhar uma, pelo que eu li do seu e-book? É, Vai adivinhar uma que você não usa, eu acho. Gag Bit. o Gag Beat. Não, tu sabe que eu tenho um Gag Beat. Eu não uso ele faz 3, 4 anos. Mas eu tenho. Mas eu não Ah, uso. Porque eu descobri outras formas de fazer aquilo acontecer, de trabalhar com aquilo. Quem me apresentou aquilo foi um treinador de rédeas. Mas uhum, eu não uso mais ele. Eu tenho, mas faz uma cota que eu não uso, sabe? Mas algumas aham. ferramentas que eu não tenho bridão torcido, nem bridão de corrente. Eu não tenho. Por quê? Eu tô perguntando porque isso tem Porque eu na não minha preciso. fazenda o levantador de correntes. E é uma das Não, é coisas que mais assim, usadas, né? pois é, aí que tá. Só que se tu fizer eu trabalho com um cavalo de reabilitação, eu trabalho com um cavalo muito bocudo mesmo. Então o que chega pra mim, tu imagina, eu tô trabalhando, eu O trabalhei que é dois cavalo cavalos, bocudo? Pra o ninguém se cavalo perder. que o cavalo que pesa na boca, o cavalo que carrega a pessoa, o cavalo que embica e vai embora, sabe? Uhum, Então, na verdade, assim, eu não tô falando que o problema é a ferramenta, mas eu não preciso utilizar, pelo menos eu não precisei até agora. Então, tô trabalhando, já trabalhei vários tipos de cavalo e cavalos assim, ó, que passaram por mais de 4 treinadores. É isso que eu tô falando, caramba. esse tipo de cavalo. Então, já tentaram fazer muita coisa com eles e não conseguiram. E eu tô tendo resultado com eles com ferramenta de bocal liso. Uhum, Então, é realmente a ferramenta ou é o alívio no momento certo? uhum, Né? É isso, é o movimento certo, é o alívio no momento certo. Eu acredito que é muito mais de tu ter uma sensibilidade e uma percepção do que tu pegar e fazer força. Porque o que, que significa eu ter uma ferramenta com um bocal torcido ao invés de uma ferramenta de bocal liso? É que na ferramenta de bocal torcido, se eu fizer muito menos força, eu vou pegar o meu cavalo muito mais. Essa uhum. é a lógica. É simples Sim. assim, é a diferença de pegar e fazer isso aqui na tua mão e fazer isso aqui com o teu dedão. Isso é a Uhum, diferença. Essa é a uhum, diferença, só isso. Não é que, uhum, claro, obviamente, se tu tem uma ferramenta mais pesada, a chance de machucar o teu cavalo, se a tua mão for muito forte, é muito maior. Com certeza é. Mas assim, uhum. eu não tenho, porque eu não preciso. Tenho preconceito, problema de usar? Não, eu tenho certeza que eu não machucaria um cavalo usando um bridão torcido. Não machucaria um cavalo meu. Tenho Aham. praticamente certeza que seria tranquilo, porque a minha mão é uma pena. Mas a minha mão é muito treinada. É muito treinada Uhum. para ser assim. Agora, o problema tá em utilizar bocal de corrente, bocal torcido, até um bridão liso. É completamente possível tu machucar um cavalo com um bocal liso se tu tiver uma mão horrível de pesado. Sim, sem dúvida. Não acho Uhum. justo, né? Não acho justo Uhum. condenar alguma Condenar. ferramenta simplesmente pela ferramenta. Não acho justo. Verdade, verdade. Perfeito. Paulo, eu tenho uma pergunta, sei lá, é mais ou menos assim, da forma que eu queria abordar. Para quem está aqui e não é realmente treinador ou domador, que é o cara da competição do final de semana, Uhum. o que é, que-
qual seria sei lá, se você pudesse dar uma dica ou algum conselho mais importante, ou só um que você pudesse dar para ele, qual seria esse conselho para a pessoa que não é domador, treinador, o cara é competidor, ele tem muito menos tempo com o cavalo, ele não dá no, no dia a dia com ele, qual seria? Olha, por mais que pareça contraditório o que eu vou falar, foca o teu tempo passando tempo com o teu cavalo sem estar treinando às vezes. Porque falta muito. Tem muita gente que tá com o seu cavalo no final de semana e coisa, mas durante a semana o cavalo conhece mais o tratador do que o próprio dono. Então eu não trato o cavalo que nem carro. Eu não trato o cavalo como um objeto que eu monto. E tem muita gente que gosta muito, só que é focado no treino, treino, treino. O que acontece com essas pessoas? O cavalo olha pra ti e já te associa a treinar, cansar, gastar energia, o que é completamente contra o comportamento equino. Essa questão do treinamento, tu pode treinar e aprender muito assistindo vídeo, pensando naquilo. A gente já conversou sobre isso, né? Sim. Uhum. Que é uma questão do cérebro não diferenciar o que é real do que é imaginado. Isso é Uhum. neurociência. Então tu consegue melhorar muito tua habilidade com isso. Mas assim, faz muita diferença tu passar um dia com teu cavalo com ele solto e ali tu só olhando ele, observando expressão facial, observando a tensão corporal, observando como ele reage às coisas. Isso é conhecer o teu cavalo. O resto é treinar para um esporte, não tem nada a ver com o teu cavalo. Só que tu usa o teu cavalo. Perfeito, perfeito. Então, a minha pergunta, a próxima, acho que é bem linkada a isso, que é a questão, é, tem muitas questões de correção na vaquejada e por diversos fatores que a gente não vai entrar aqui. Mas quando você pega um cavalo de correção, no geral, na vaquejada, a primeira coisa que eu vejo, e às vezes nem é correção, quando você pega um cavalo diferente, a maioria de quem vai correr, a primeira coisa que faz é mudar a ferramenta, o arreio, a embocadura. E aí eu queria saber um pouco como como é o seu processo e o que te indica que você deve tentar outra, outro arreio, outra embocadura. O meu processo é um pouco diferente do tradicional. Normalmente, quando um cavalo é bocudo, né, que a gente chama, que eu já falei o que que é, um Uhum, cavalo que pesa na ferramenta, a primeira coisa que a pessoa faz é colocar uma ferramenta mais braba. Eu uhum, tiro tudo, eu tiro tudo. A primeira coisa que eu faço é trabalhar do chão com esse cavalo, independente do problema dele, porque eu quero analisar se não tem mais problema. Porque normalmente o dono vem e fala que tem um problema, eu acho mais 10. uhum, Porque se a pessoa notou um problema e não é do cotidiano dela, eu tenho certeza que tem mais um monte de problema escondido. Isso eu tenho certeza absoluta. Então eu vou claro. corrigindo uma coisa e outra, porque às vezes o problema do cavalo ser bocudo não é a ferramenta. E na verdade normalmente não é, não. É porque ele não sabe outras formas. Uhum, Ou porque ele é muito ansioso. Ou porque ele acha que vai entrar na pista e já vai ter que correr que nem um doido. Né? Também, uhum, né? Ansioso também. Mas enfim, é, o meu processo é levar o cavalo e trabalhar ele do chão, verificar toda a base dele, trabalhar pelo comportamento equino. E normalmente, depois que eu faço tudo isso, antes de colocar alguma ferramenta na boca, eu coloco a ferramenta mais leve que eu tenho e ensino ele a responder aquela ferramenta leve. Então eu começo da menor. uhum. E o que que É pode o inverso. acontecer? É Eu o faço o inverso inverso. do padrão. Uhum, Eu faço sim. exatamente o inverso. O que que pode acontecer? Tipo, nesse cavalo, o Zeus, que eu tô trabalhando agora, ele é uma mistura de puro sangue inglês com um cavalo crioulo. Uma viagem. Uhum, Mas o que que eu fiz nele? Eu peguei e botei uma ferramenta, eu sabia que ele usava um bridão D, mais ou menos. E daí eu uhum, peguei e botei uma ferramenta, um bridão bolinha, que é uma que tem uma alavanca, mas ele não tem barbela. Ele tem só uhum, alavanca. Por quê? E ele é liso. Porque eu sabia que se ele fizesse força, eu ia fazer uma força maior, mas ele não ia brigar, porque ele não ia conhecer aquilo. Então eu uhum, passei por uma ferramenta forte e hoje eu já mudei a ferramenta. uhum, Eu usei um dia, ele me respondeu, eu mudei. E a intenção é eu voltar para o bridão mais leve que tem, para ele entender a ação. Porque o que que o Zeus aprendeu? O Zeus aprendeu que quando uma pessoa faz força na boca, ele tem que fazer assim, ó, força contra. Então ele só aprendeu errado. Eu não tenho que
assar a boca dele, eu não tenho que moer a boca dele, eu só tenho que dar alívio no momento certo. Tanto que em 10, 20 minutos o cavalo estava cedendo e flexionando. Tem até esses vídeos comigo hoje. Trabalhei ele hoje. Uhum. Nossa, Deus é o que você me mandou? Não. Tem outra, não é desse que eu te mandei. Esse que eu Ah, te mandei foi outra, foi uma égua que foi ah, resgate de corrida. Inclusive, esse vídeo tá no meu, foi a última publicação que eu fiz no meu feed. tá. Ótimo. Porque a da égua foi Sensacional, impressionante. né? Foi sensacional a diferença. É, Paula, como eu sei um pouco, talvez o pessoal não está falando cavalo, mas a Paula era uma atleta e eu trato, eu penso que a gente, mesmo que seja de final de semana, a gente também é um atleta na vaquejada, um vaqueiro. Uhum. É, então, o que é que você acha, ou se você, não sei, se faz sentido ou não faz, e inter esportes, mas teria alguma coisa que, da sua experiência que você teve como atleta, que você poderia, sei lá, dar para esses atletas de final de semana, por exemplo? A gente citou a visualização, não sei, mas tem alguma coisa que você usava lá que você poderia dar para competidores, atletas, da parte equestre? Olha, o pessoal mais compete no final de semana, né? Mas o que eu vejo muito é o pessoal, não só da vaquejada, tá? O pessoal em geral. Uhum, Hipismo, adestramento não vou falar muito, aqui tem muito pouco. Mas laço e tudo mais, as pessoas treinam no dia a dia pensando na competição. Então, eles uhum, treinam no dia a dia, repetindo o que vai acontecer na competição. Quando, na verdade, o cavalo às vezes é muito bom em uma parte da prova, mas em outra ele não é. Então, o que que a gente fazia como atleta? Eu era velocista de 100 metros com barreiras e eu fui atleta profissional por 10 anos, para quem não sabe. Mas o que que eu fazia? Eu treinava o meu ponto fraco, porque o meu ponto forte já estava bem estabelecido. Então, eu precisava melhorar em outra área. Então, eu focava, qual que é o meu problema? Meu problema, vamos falar de um cavalo de pismo, que é mais, né, o meu chão hoje em dia. O cavalo não troca de mão depois do salto. Eu ia uhum, trabalhar a troca de mão sem parar. Porque saltar uhum. sabe? Não tem por Sem que ficar precisar saltando e saltar. trocando. Sem precisar Hã? saltar. Sem Sem precisar precisar saltar, saltar. exato. Exato. Exatamente. Então, tá, vai lá e derruba boi. Será que precisa derrubar boi o tempo inteiro? Porque tu mesmo me falou, quantos cavalos extremamente ansiosos e que perdem totalmente o controle, porque eles aprendem, associam que naquele momento vai ter que fazer uma força absurda e tudo mais acontece. Então, Exato. será que é isso mesmo? Sabe? Será que esse é o caminho? Muita gente fala, mas não sei o quê. E daí pergunta e começa a justificar. Eu acho ótimo, porque eu lido com todas as raças possíveis de Uhum, cavalo. E tem gente que me pergunta, tu doma cavalo? Eu nem domo mais cavalo. Mas tu doma cavalo crioulo? Eu falei, gente, sendo cavalo eu domo, sendo cavalo eu treino. Basta ter uhum. 4 patas e ser cavalo, eu treino. Mas ele é marchador. Mas ele é cavalo de vaquejada. Gente, o comportamento do cavalo é igual, universal. Que nem o Uhum, comportamento humano. O comportamento humano é universal. Vamos encontrar habilidades diferentes? Vamos encontrar habilidade diferente, com certeza. Vamos encontrar formas de treinamento diferentes? Vamos. Só que qual que é a minha segurança hoje? Mesmo tendo tanta gente que duvida, eu tenho resultado. Eu pego cavalos que já desistiram e eu tenho resultado. Eu faço o perfeito. inverso e eu tenho resultado. Então eu acho Uhum, que contra resultado não existe argumento, independente de qualquer coisa. uhum, perfeito. E, Paulo, isso, cara, eu sigo muito essa filosofia. Quando eu falo eu falo, não falo sobre treinar cavalo, eu não sou especialista em treinar cavalo, em habilitar, em domar. Eu falo sobre treinamentos para o atleta vaqueiro, né? E Uhum, quando eu falo para o cara treinar partes, sessões ou técnicas específicas, todo mundo fica assim, isso não vale a pena. uhum, E você falou isso, você foi um atleta profissional, e eu vou contar uma história minha que foi o seguinte, eu estava jogando ping-pong na minha empresa, e tinha um chinês, e o chinês é o melhor da empresa, ninguém bate ele e tal, o cara é muito bom, ele jogou ping-pong, vocês já viram os vídeos do YouTube, aqueles asiáticozinhos? Pronto, ele é um daqueles. Então, eu era doido pra jogar com ele, e eu disse, cara, eu quero treinar com você e tal. Sabe quantos jogos eu joguei com ele? Nenhum.
Porque quando eu vou treinar com ele, a gente fica treinando só uma forma. Só é a mesma coisa. E até hoje eu não joguei com ele um jogo, porque quando eu vou é, jogar com ele, a gente fica treinando uma coisa específica. Uhum, Então, e eu acho que isso é aplicável para todos os esportes. Então, uhum. se a gente pode tomar uma lição hoje, cara, E é, você não vai melhorar o seu jogo só jogando. exatamente. E aí tem mais uma coisa, né? Eu sei porque, bom, tu é de um local muito tradicional e eu também sou de um local extremamente tradicional. São tradições completamente diferentes e a gente tá falando de cavalo da mesma forma. O que que acontece? Quando a gente apresenta uma coisa nova, e eu tenho certeza que isso já aconteceu muito contigo, de gente caçoar, gente, tipo, tirar sarro, porque tu faz uma coisa diferente. Só que o que acontece? Isso vamos falar do comportamento humano. É do ser humano se sentir pertencente a algo e ter segurança. Tudo que é novo não mostra segurança. Tudo Perfeito. Uhum. não mostra segurança e a pessoa não faz que nem tu, então ele não é pertencente. Então imagina, ele não tem segurança e ele não é pertencente. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar sarro daquela pessoa. É isso que eu vou fazer. Então, gente, isso acontece muito. É muito. Que nem a gente tava falando de mindfulness esses dias, né? Nossa, que É, louco, ó, uma pessoa do cavalo que sabe o que é isso, sabe? Que doido isso. Então, aham. gente, eu até certo tempo atrás eu tava praticando todo santo dia e a diferença é absurda. Mas o que que tem a ver mindfulness com cavalo e com não sei o quê? Que bobagem. Uhum. Gente, eu tô pronta para introduzir isso em curso meu porque tem resultado. E é aquela coisa, a Demais. pessoa que vem com o novo, olha, vão tirar muito sarro dela. Vão tirar Uhum. sarro dela, não vão acreditar nela e vão fazer ainda de tudo para trazer ela pro lado delas, para mostrar não, olha que eu te falei que estava errado, eu te falei que era assim e que não sei o quê. Vão fazer Uhum. isso. E é Sem verdade. dúvida. Imagina, Uhum. imagina na época que inventaram a lâmpada, gente. Se chegou um louco e pensou assim, não, é só apertar um troço aqui e daí tem luz dentro de casa. Imagina a cara que olharam para essa criatura. Exato. Tipo, é muito surreal. É muito Aham. surreal. Isso que a gente faz hoje, de fazer live. Olha onde tu tá no Canadá, eu tô aqui no Rio Grande do Sul. E a gente tá conversando ao mesmo tempo, com 60 pessoas olhando, é surreal. Então, É. assim, as pessoas têm medo do que é novo, porque elas não se sentem seguras. Eu já penso Sim. assim, olha, o que que eu posso aprender com essa pessoa que está falando uma coisa tão diferente? Eu Uhum. passo ouvindo e, claro, eu pego tudo? Normalmente não. Eu pego o que eu consigo aplicar, o que cabe para mim, e o resto eu simplesmente deixo de lado. É aquela coisa. Se eu não concordo, eu não faço. É simples assim. Eu não vou Uhum. chegar, não vou ser eu tá apontando o dedo e falar que tá errado. Se eu não concordo, eu não faço. E é simples assim. E vida que segue, a gente tá fazendo alguma coisa, pelo menos, pro mundo do cavalo melhorar. Perfeito, perfeito. Tem até um rapaz, um menino que ele é bem novinho, que faz mentoria comigo e ele começou a meditar e eu corri com ele. Nossa, e poucas pessoas eu vi ser tão fria para correr um boi. A maioria das pessoas, por competição em si, já tem um certo nervosismo. E o cara, eu fiquei impressionado. E foi, eu pratico, ele pratica, então para mim foi uma coisa assim, cara, não tem jeito, funciona mesmo. Ah, Paulo, bora ver as perguntas. Aham. Ah, tá, uma pergunta eu vou responder aqui, acho que não ficou claro. Por isso que eu tava. Eu acho que a gente tem um vocabulário um pouco diferente. Por isso que eu tava te perguntando algumas coisas e tentando definir. E o Arthur perguntou: o enforcador seria a corrente? Não, o enforcador é aquela voz assim, não pode se chamar barbela, mas aquilo que vai por trás, que fica aqui na goela, Embaixo da vamos dizer, da, ganacha do do cavalo. cavalo, É exato. também conhecido como singola. Ouvi falar de singola. Eu nunca ouvi isso na minha vida. Depois que eu lancei o e-book, que eu ouvi falar que tinha gente que chamava de singola. Eu nunca Eu ouvi. tenho, eu tenho um vídeo no meu Reels, eu acho, que daí Uhum. lá eu explico a distância correta da não é barbela, do enforcador, que é realmente é o que vem aqui. Não é a barbela que vai aqui com o freio, é o que prende a cabeçada para o cavalo não conseguir tirar da cabeça. Exato, é só o que prende a cabeçada e, no geral, não acredito a gente deixa muito, muito, muito justo. Uhum. O Beto perguntou, não sei se você consegue ver a pergunta, Consigo. mas Que eu os vou freios da repetir. vaquejada usam muito o palato do cavalo, o céu da boca.
Fala, por Céu da favor, boca. nesse assunto. Tá, dá pra Uhum, falar muito sobre esse assunto, porque o freio em si, ele tem ação do palato. uhum, O que acontece? Ele pode fazer mais ou menos pressão. Daí tem várias formas que se chama, né, do portal ou da uhum, capela. Eu uhum. diferencio os dois. Os dois são exatamente a mesma coisa, mas eu diferencio para ficar mais fácil. Eu chamo Portal de e capela, capela, só para o é a mesma. pessoal. Talvez se você É, explicasse mais, então, né? ali tem o freio. Pena que eu não tô com meus freios que estão lá no meu carro. Mas enfim, aqui tem o freio e daí aqui tem a parte do meio, né, que vai em cima da língua. Eu Uhum, chamo de portal essa parte, essa abertura. Mas capela eu chamo esse tamanho aqui de altura. É exatamente a mesma coisa, tá? Eu só diferencio para ficar mais didático de falar. Então, o que acontece? O que vai depender é se tem mais ou menos ação. uhum, Diretamente da vaquejada, ter mais, tipo, usa muito palato. Por ser freio, usa palato. Agora, qual é o tipo de freio que é utilizado e por que que é utilizado? Normalmente é utilizado porque quanto maior, mais pesado é, mais forte é a ação. quanto Agora, a maior o questão é, portal, será? a capela, né? É, a capela, hã? Uhum, Então, será que o cavalo foi ensinado da forma correta? Porque normalmente não. Então, o cavalo ele responde só com uma capela bem alta. Então, uhum, tem essas diferenças, né? perfeito. Deixa eu ver. Nossa, até pergunto qual vai ser o assunto e qual vai ser o entrevistado. Já passou. Ah, bom, aqui eu acho que eu pergunto: você acha que uma criança de 11 anos consegue correr boi? Bom, tem um primo que começou muito cedo. ah, Ele teve alguns acidentes no percurso. Não, eu não acho que talvez tenha sido pela idade, é, os acidentes, e ele não parou. Enfim, ele tem 13 anos hoje, já ganhou vários prêmios. Mas sendo pai, agora, eu acho que é bom você ir quando você estiver muito seguro. Não adianta. Criança geralmente não tem muito noção do medo, então às vezes vai se arriscar mais. Se for algo que não te gere perigo, por que não? E tem várias formas de começar. A gente começa um cavalo, deveria começar a trilhar boi andando, tá? Por que não uma criança, um cavalo manso, trilhar, enfim, começar a chegar perto do boi e assim por diante. Acho que no geral, tudo que a gente começa mais cedo, a gente vai ter mais contato, vai ter mais exposição, vai ter mais horas de prática, a gente vai tender a ficar melhor. Bom, é o meu, é o meu pensamento. É, Uma pessoa perguntou se a uhum, barbela tem mais ou menos ação. Gente, é muito importante saber a função das coisas, né? Para que serve a barbela? Ela serve para fazer função de alavanca. Então, assim, tem muita gente que não sabe nem a distância correta de uma barbela. A barbela é a que vai embaixo aqui do freio, né? Ou de freio bridão. no A queixo, distância né? correta é no queixo. São 2 dedos para conseguir fazer a alavanca. Tem gente que coloca justo e Justo. tem cavalo que fica com cicatriz aqui no queixo. Porque imagina, é uma alavanca como se fosse uma. Pensa numa gangorra. É basicamente isso que acontece. Só que Uhum. dentro da boca do cavalo e ali ainda no queixo do cavalo. Então a alavanca só acontece porque existe a barbela para fazer essa alavanca. Não é a perna que faz a alavanca, é a barbela, A correto? barbela, o que é? O que faz a Repete para. alavanca no freio não é, o que faz a alavanca no freio, na verdade, não é a perna, é a barbela. É a união da Lógico. perna com a barbela. Com a Porque barbela. se tu tirar a barbela, ele fica banzo assim dentro da boca do cavalo. Ele Uhum, simplesmente fica solto. uhum, uhum. Porque a alavanca é feita quando a perna vai agir na barbela, vai fazer que ela tenha contato. Isso aí, quando tu puxa a rédea. Uhum. Tem uma pergunta do Anderson, não sei se você está vendo, mas usar gamarra no levantador é certo? Gamarra, não sei se Eu você sei que é entende. gamarra. Ótimo, ótimo. É, eu não uso gamarra. Hum. Eu não uso gamarra. Por quê? É, eu acho que gamarra é um tapa-furo, sinceramente. Eu Uhum, vejo, a não ser que gamarra seja outra coisa que não na minha região. Vamos ver se a gente tá falando a mesma língua, tá? uhum. Gamarra aqui se usa muito em cavalo de hipismo, se usa muito em cavalo de tambor, que coloca umas coisinhas que prende no peitoral ou na Isso, barrigueira uma e na corda, aham. rédea.
para o cavalo não Isso, levantar a cabeça. isso. Ok, eu não uso. Porque a questão é, por que que o cavalo está levantando a cabeça? A pergunta é, Hum, por que que o cavalo está levantando a cabeça? Achar o motivo dele estar levantando a cabeça. Se é um cavalo iniciante, doma e tudo mais, ou não aprendeu, ele está levantando a cabeça por reação. E daí a questão que tá é o seguinte, quando tu usa gamarra, tu impede que o cavalo levante acima de uma linha. Mas vocês já viram um cavalo que usa gamarra não levanta a cabeça? não, tô vendo. Olhem as provas de tambor. É só olhar a prova de tambor. Cavalo que todos usam gamarra, eles param de levantar a cabeça? Não, eles só levantam até uma linha. A diferença é que eles não batem com a nuca na cabeça da pessoa que tá montando Uhum, eles. Então, o que que eu faço? Eu procuro o motivo do cavalo estar levantando a cabeça e eu trabalho com pressão e alívio na parte e com a mão certa, com a embocadura certa, para que o cavalo entenda que é certo quando ele abaixa a cabeça. Então, é uhum, dessa forma que eu trabalho. Eu não uso tapa-furo. Eu acho que focinheira é tapa-furo, gamarra é tapa-furo. Enfim, eu acho que várias coisas são desnecessárias. Algumas rédeas auxiliares também utilizadas de forma contínua é completamente desnecessário. E uhum, acaba exercendo a função por um tempo e depois não funciona mais. Até porque quando tu usa a barbela, a uhum. ação na embocadura é diferente. A ação não é feita da forma correta. Então, um bridão, que é uma ferramenta de lábio, quando tu usa uma gamarra, ele vai agir para baixo e não para cima. Então, ele vai pesar no queixo e não no lábio. Então, a ação da ferramenta já foi completamente errada. Perfeito. Ótimo. Eu tenho na verdade foi o Maurício que perguntou a questão da barbela. Não sei se a gente pode tomar esses dois dedos como é, receita, mas quanto mais folgada essa barbela, menor será a pressão, correto? Sim, só que tem que Ou ver. depende da perna do. Não, assim, quanto mais apertada tu. Não, não depende da perna. Quanto mais apertada, maior vai ser a pressão. Só que Uhum, assim, se tu colocar folgada demais, talvez ela dê encoste também no queixo do cavalo. Então uhum, talvez não tenha ação. Por isso que os dois dedos, se tu puxar, tu vai sentir a ação, uhum, entendeu? Por isso essa uhum, medida base aí. uhum. Ou até talvez colocar a barbela e você puxar a rédea para você ver um pouco como é que vai ser a ação Sim, dela. para ver. Eu oriento todo mundo assim, gente. Peguem a ferramenta e prestem atenção nela enquanto ela age, para tu entender qual é a ação que ela faz de acordo com o movimento da tua mão. Uhum, As pessoas têm que analisar. sim. Tá faltando muito a pessoa parar e olhar para identificar na hora, na boca do cavalo, que ação que aquilo tá fazendo, sabe? Uhum, beleza. Tem uma pergunta também. Eu sei do seu tempo, eu sei que você tá, eu sei que você tá bem agarrado esses dias, mas tem outra pergunta do Maurício que e é interessante isso, eu já vi isso também. Andando e no trote, o cavalo vai com a nuca flexionada e na corrida, eu acho, talvez pode até levar na corrida do boi, ele levanta bastante. Isso seria Tá, doma, treinamento? treinamento. Tem que ver o porquê. Treinamento, doma não, doma. É pela Uhum, ansiedade de chegar no boi, uhum, ou ele sente alguma dor, porque assim, já falamos sobre isso, né? Na vaquejada as pessoas quicam muito nas costas do cavalo. E uhum, a cela de vaquejada é uma das que mais tem pesquisa em cima delas, da quantidade de lesões na coluna que o cavalo acaba obtendo. Talvez pela idade que são iniciados, talvez pelo impacto, pela força. Então, como eu te falei, né, uhum, são cavalos que precisam de muita fisioterapia e muito cuidado. uhum, Então, teria que avaliar se isso é dor ou se isso é uhum, ansiedade. Isso se vê por expressão facial e se vê também por testes que se faz de dor. perfeito. Ok. Para mim tá respondido. Eu tenho deixa eu ver se tem pergunta aqui. Tá, tem uma sobre vaquejada aqui. Porque os vaqueiros colocam esparadrapo na luva? Para mim, bom, primeiro protege a luva, principalmente hoje a gente tem um dispositivo que vai no rabo do boi, que é o protetor de cauda que a gente chama, e ele é muito corrosivo. Então, sua luva é de couro, e se você não usar e você correr muito, vai acabar com sua luva. Para mim é isso. Dizem que aumenta, vamos dizer assim, como é que se chama? Nossa, eu perdi as palavras agora. Tem uma aderência melhor quando você coloca, mas eu acredito que se você não renovar
e se tiver mesmo essa aderência, é ínfima, é muito pouca. Eu uso para proteção, dizem que aumenta a aderência do rabo, o rabo fica mais na luva, é, mas eu não sei. Paulo, eu tenho umas perguntas que é meio que pessoal, para a gente saber um pouquinho mais da Paola. E aí você responde o que vier na sua cabeça. Sempre eu tenho as três perguntinhas finais, assim, para conhecer mais a pessoa. Mas a primeira é, o que é que te faz acordar? O que é que motiva a Paula a acordar todo dia? Na verdade, é o motivo de tudo que eu tenho feito ultimamente, né? Tanto o curso que eu acabei de lançar ontem, o livro que eu escrevi que tu já leu, essa turnê que eu tô planejando pelo país inteiro, é pelo propósito mesmo de transformar a vida dos cavalos em geral e das pessoas também. Então, se hoje eu faço o que eu faço, e, bom, tu sabe bem que tá super corrido pra mim ultimamente, é, com um projeto maior. Eu falei esses dias pra ti que eu reclamei muito já sobre o meio do cavalo, só que parou de fazer sentido pra mim isso. Eu não tenho, hoje eu não me vejo mais com o direito de reclamar se eu não vou fazer nada a respeito. Então eu decidi tirar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa e projetar essa turnê que eu vou fazer a partir de janeiro, que eu vou sair do Rio Grande do Sul e vou até o Nordeste e depois eu vou voltar, dando curso todo final de semana em todos os estados, falando do comportamento equino para quem quiser aprender mesmo e quiser fazer a diferença no seu cavalo, porque essa é a base para resultados muito maiores e, bem, né, qualidade de vida. Então, o que eu tenho feito hoje é realmente o porquê que eu tenho feito é para transformar a vida dos cavalos e transformar a vida das pessoas que também são apaixonadas por ele, que já tiveram provavelmente muitas vezes a vida transformada por ele. Perfeito. É, a outra coisa é que, a outra pergunta, né? Se alguma interação sua com o cavalo te deu uma lição que você leva pro resto da vida? Nossa, sim. Acabou de me vir aqui durante o reality show. Quem assistiu o reality show viu que eu passei uns perrengues bem complicados, assim, muito complicados. E, bom, no final das contas, passando bem pra frente, eu acabei descobrindo que a minha égua tinha uma lesão bem difícil, assim, de ver. E ela me ensinou muita coisa. Mas, principalmente, eu passei por uma coisa muito complicada no meio do reality show. Meio nada, né? Mais ou menos no início, assim, na metade, na verdade, no sétimo, oitavo dia. E eu percebi que eu tava tentando controlar tudo. E aquele dia deu tão errado, deu tudo tão errado com ela, que eu larguei mão, deixei as meninas de lado, que estavam trabalhando os cavalos também, e fui pro redondel. E lá eu tava brigando com a égua e tentando controlar ela, e ela não respondia, ela brigava de volta. E daí o drone que tava me filmando de cima bateu num galho, chicoteou aquela égua, surtou de vez. E daí deu maior baderna, assim, maior bagunça. E eu simplesmente quebrei ela de lado, segurei ela de lado para ela não conseguir disparar, pulei de cima dela, fui embora pra cerca, assim, me sentei na cerca e comecei a chorar, assim, sabe? Porque tava tudo dando tudo errado. E daí, quando eu olhei pra frente, ela tava calminha, assim, nos meus pés, me olhando. E daí eu respirei fundo, dei uma volta no redondel, ela atrás de mim, sem eu segurar nada, montei de novo nela e ficou tudo bem. E, e daí eu tava normal, como se nada tivesse acontecido. E daí eu comecei a pensar, nossa, quantas vezes eu tentei controlar tudo. E na verdade era só eu esperar, respirar um pouco, deixar as coisas acontecerem e, e deixar realmente, sabe? Não tentar agarrar tudo abraçar o mundo com os braços. E, bom, Uhum, foi a maior lição que eu tive, assim, nos últimos tempos sobre a uhum. vida em geral. Massa. Gostei da história. Até me emocionei aqui. Se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida, o que seria e por quê? Olha, o que eu mudaria na minha vida hoje, eu gostaria de atingir ainda mais pessoas para conseguir concluir concluir não, porque o propósito a gente nunca conclui, Uhum, mas conseguir atingir mais rápido ainda ou ir atrás desse propósito para realmente fazer a diferença mais rápido. Às vezes eu tento dar conta de muita coisa ao mesmo tempo e eu sou só uma, e eu já administrei essa informação que eu não consigo mudar o mundo sozinha. Não é à uhum, toa que eu estou indo atrás de profissionais excelentes também uhum, para a gente dar a mão um pro outro para a uhum, gente fazer a diferença no mundo do cavalo. O mundo do cavalo é uhum, um mundo que um tenta engolir o outro.
E já passou da hora da gente estender a mão um pro outro e fazer a diferença junto. Perfeito. Paula, sabe o que uma coisa que é triste e, enfim, você até falou uma coisa que me tocou também. Eu não tô fa... Eu tô fazendo na medida que eu posso, mas acho que na vaquejada, não na vaquejada, talvez agora ainda estender para o mundo do cavalo, por exemplo. Se você vai para um CrossFit, você vai para uma academia, cara, o que tem de gente querendo me ajudar é Uhum. impressionante. O cara vai lá, o cara te corrige, está fazendo um exercício errado, você discute bastante sobre nutrição, mas é uma coisa que os dois estão se unindo para te levar para um nível maior. E no mundo do cavalo, infelizmente, a gente não vê isso. É meio que é mais da natureza humana, assim, de você só querer ser o melhor e você é o melhor e você está unicamente lá. E não tem tanta essa questão de sei lá, de se ajudar. Isso é uma coisa um pouco triste do Na nosso meio. verdade, na verdade é um pensamento muito escasso que existe no nosso meio, que a gente pensa assim, ah, se eu ajudar fulano eu vou perder cliente, eu não posso ensinar para o outro porque senão ele vai saber mais que eu. Na verdade, isso é uma baita de uma arrogância, porque e quando eu falo arrogância, é realmente achar que sabe tudo. E infelizmente não, na verdade a pessoa está plantando, sabe, plantando coisas que ela vai colher no futuro. E é a geração um pouco mais antiga. Hoje, olha, é muito raro eu treinar sozinha. Normalmente eu tô trabalhando no cavalo e junta gente na volta. Sempre Uhum. tem gente me olhando. E tem gente no meio do cavalo que vai se esconder para trabalhar, porque não quer que o outro saiba. E, sinceramente, hoje, se vem alguém e me perguntar, ah, eu posso lá te ver? Eu falei, gente, apareça e nem me fale o dia, para te ter Uhum. certeza do que eu tô fazendo. Quantas pessoas que eu achava que eu conhecia no Instagram, eu pego e vejo, e já vi pessoalmente, me frustrei muito com isso, sério, foi pesado, esses últimos tempos aí foi uma coisa que me deixou muito triste mesmo. E o Uhum. discursinho no Instagram é um, e na prática é surreal, é surreal. Tu vê o que as pessoas fazem. Eu fico, gente, mas tu prega isso e tu faz uma coisa completamente diferente, tu é mentiroso. No mínimo, tu é mentiroso, né? Uhum. Então, acontece muito isso. As pessoas têm medo, ou melhor, querem fazer uma coisa que vendem, e o que vende, né? Hoje o que mais vende é a palavra horsemanship, Uhum. bem-estar animal. E tu vai ver, e Uhum. tem pessoas que sujam o nome do horsemanship porque fazem coisas que não estão de acordo com horsemanship, que é a Uhum. conexão, né? Na verdade, é a comunicação do ser humano e cavalo. Então, Uhum. eu acho que falta, e outra coisa que eu mudaria no mundo, eu faria as coisas que eu poderia, que eu gostaria de mudar, não na minha vida, mas no mundo, a transparência. Eu não tenho problema com pessoas que agridem e não é que eu não tenho problema, tá? Eu não sou a favor, mas eu Uhum. tenho menos problema com pessoas que agridem e dizem que agridem do que pessoas que falam que fazem o bem e o melhor e E não agridem o faz. animal pelas costas. Exatamente. Eu Uhum. tenho mais problema com esse tipo de gente. Então, assim, se eu Uhum. faço o que eu faço hoje, é realmente para mudar essa realidade. E tô dando o meu Uhum. melhor para conseguir falar para mais pessoas. E, sinceramente, gente, a Paola de 3, 4 anos atrás provavelmente ainda estaria batendo boca, que é contra a professora, a Brett e qualquer nome que seja. Uhum. Eu Uhum. estaria batendo boca. Hoje, Uhum. sinceramente, eu quero entender o que que tá faltando, o que que falta no treinamento desses cavalos para poder mudar a alternativa. Eu acho que esse é o caminho da mudança. É entender os cavalos, entender as pessoas para conseguir chegar num consenso. E não simplesmente ficar apontando o dedo na cara do outro e, enfim, sabe? E tentar enterrar o outro, pisar em cima do outro. Perfeito. Bom, Paula, é, tem várias perguntas de quando você vai no Nordeste. Eu já tenho agenda e, na verdade, até a gente tá querendo que, bom, seria muito bom se a Paula tivesse, pudesse passar por vários lugares no Nordeste, principalmente por essa questão desse conhecimento, a forma que ela explica sobre embocadura, para mim foi fantástico quando eu li o e-book. E também essa questão da conexão, do comportamento que ela consegue unir, ela tem realmente conhecimento de ambos os lados. E, bom, vocês podem falar com a Paola, quem está aqui. Que nada, gente, comecem a cobrar o Aécio aí, que eu tô dependendo dele pra, pra ter um lugar lá, tá? Então, assim, se vocês quiserem,
me mandem no direct possíveis locais para fazer, porque assim, eu tô fechando aos poucos, eu tô em Minas Gerais ainda, na parte de conseguir locais, Uhum. mas preciso de mais contatos. Então, se tu quer que eu vá na tua cidade ou no teu estado, na tua região, vai lá, me manda indicação de local para eu conseguir entrar em contato, ver se eu consigo ir. E cobrem um Uhum. monte o Aécio, porque ele me falou que tem uma fazenda lá e que, né, seria uma possibilidade. Então, Meu cobrem pai ele, tá aí, tá? ó. Você fez a live com meu pai, ele passou a live todinha. Acho que ele já entendeu tudo. Beleza, Então, pode falar comigo, vamos tentar. Essa mensagem tem que ir para mais pessoas. É, muitíssimo obrigado. Vai sair mais vídeos com a Paola, que vai ser sobre outras coisas com ela. Eu vou tirar um print aqui de algumas perguntas para tá. responder nos stories. E Pode olha falar. só, eu preciso falar de mais uma coisa, né, que a gente combinou. Gente, quem tem mais dúvidas sobre essa questão e sobre esse e-book que o S falou, eu lancei um curso, uma especialização em embocaduras e ferramentas Beatless e comportamento equino. Então, assim, o que tá rolando ali, essa especialização só vai ficar aberta para compra até sexta-feira, eu acho que é sexta-feira. Mas enfim, vão lá olhar. Tá Uhum, no link da minha bio do Instagram, ou me mandem uhum, direct que eu mando para vocês. E uhum, essa especialização, olha, ela é uma coisa, vai ser incrível mesmo. Eu vou falar de comportamento equino, embocadura, ferramentas Beatless, ferramentas auxiliares, problemas comportamentais. E quem comprar essa especialização vai ser encaminhado para uma mentoria única, que vão ser 10 encontros para falar de comportamento equino e para aprender sobre comportamento equino. Então, é tudo isso e eu ainda vou lançar o livro físico, para quem gosta mais do livro físico, né? Então tem tudo uhum. isso aí, tá tudo lá no meu. Podem falar comigo via direct ou pegar o link que tá na minha bio do Instagram. Perfeito. Eu vou dar um teaser um pouco sobre o e-book e eu vou falar o que eu gostei e é um feedback meu. É, eu cansei de. Porque eu faço isso sem Pega ter um o. porquê e sem ter uma razão, sem entender como. Tinha muito isso. Eu falava, eu vou botar uma brilha no cavalo. Brilha seria freio para você. Uhum, A gente chama brilha o freio, né? Que tem a capela, tem a perna. Eu vou botar uma brilha no cavalo, mas eu não sei onde é que isso age. Como é que ela age? uhum. E, e eu tô falando de freio, mas lógico que aí tem. Aí fala Aqui, sobre ó, gente. freio, fala sobre bridão, fala sobre o beatless, que é bem próximo da gente, e é isso que eu gostei. É ter como é que ela É, funciona, como é que a gente deveria usar, até a gente como cavaleiro, como é que a gente deveria usar. Enfim, tá lá. Quem se interessar, eu acho que vale muito a pena. E se você corre boi, você tem que saber cada vez mais sobre cavalo. Sem dúvida nenhuma que você precisa dele, é um conjunto. E você vai ter resultado só se você estiver bem alinhado e saber lidar com o cavalo. Por isso, a gente tem que entender o cavalo, entender o comportamento humano, como guiar ele, não controlar. Já estou começando a mudar. Já não estou falando controlar mais o cavalo. Você tem que guiar o cavalo bem. E é isso, Paula. exatamente. Muito obrigado. Thank you Eu very que much. agradeço. Eu que agradeço. E, ó, E, pessoal, só para vocês verem aqui, ó. Ele tem mais de 50 desenhos autorais. Tudo eu que desenhei, sabia? Eu que desenhei mesmo. sério? Sério, eu que Nossa, desenhei. Eu desenhei como é um que, por um. como é que você arrumou? Eu pensei, como é que você arrumou um cara para ilustrar Não, eu desenhei as tudo, ferramentas tudo. dessa forma? Porque é difícil você, para alguém que não é do meio. Perfeito. Exatamente. Eu desenhei tudo. Pronto. Ficou massa. Então é Ai, ai, isso. que bom, gostou. Muito obrigado. Boa noite. Até logo, Então pessoal. tá, S, obrigada, gente. Boa noite. Obrigada pra quem assistiu aí. Qualquer dúvida, só me chamar no direct, tá? Beijão. Tchau.